E aí, Neto, você defendeu uma tese legal? Como é que foi? Então, vamos lá, né, gente? Fui fazer a prova, né? E cheguei lá e me deparei com esse tema. E aí eu olhei e falei assim, glória a Deus, não é um tema que os alunos vão militar. Foi a minha primeira preocupação, assim, né? Porque a gente teve certas surpresas no comportamento de redação esse ano. Então era um tema mais morno, então o aluno não ia entrar em questões políticas pesadas, não precisava disso. E ele poderia se posicionar sem ficar com vergonha. Né? Lembra que eu falei para a equipe toda que ia ser uma prova isenta, né? Tanto que nós levamos nossos temas de redação também para assim, é defesa da saúde, mas sem aquela coisa assim, mais política, né? Decisiva. Falei, olha, vai ser uma prova em que o governo federal vai se isentar e vai colocar um tema que seja mais abrangente, sem criar muita polêmica, né? Fez, Maíra, o Enem? Não fiz, mas recebi várias mensagens dos alunos. E eles também, assim, se saíram bem pelas coisas que eles me falaram. Cada um foi por um caminho argumentativo diferente, assim, usou estratégias argumentativas de um jeito, de outro, mas eles conseguiram se virar bem, pelo que eu percebi. Fiquei contente. Bem, legal. Fez? Fiz, inclusive, né, fizemos juntas, né, na mesma sala. Pessoal, nós sentamos longe, tá? Ninguém vai ficar achando que a gente fez escola, não, estou bem longe, né, Miriam? Longe, uma da outra e tal. Eu, quando me deparei com o tema, eu achei legal, eu gostei, né? Até porque lá em casa a gente estava conversando muito sobre isso, nós estamos revendo alguns filmes aí, né, mais antigos e tal, né? Então fomos lembrando dessa questão do cinema e tal, então eu achei muito legal olhar para esse tema, achei bem interessante, eu gostei do tema. E Carol, você fez o Enem? Eu fiz também. Na hora que eu olhei, eu lembrei dos temas sobre cultura que a gente colocou na apostila, né? Então eu falei, nossa, acho que os alunos vão poder fazer bom proveito daqueles temas. Na época que a gente trabalhou essa temática, nós criticamos bastante uma postura do cinema como empresa, né? Como distribuidora. Comercial. Comercial. Estamos falando do cinema quanto arte. Mas do cinema comercial em veicular mais filmes estrangeiros do que nacionais. Isso. E nós levantamos alguns problemas relacionados aos temas ao cinema nacional. Né? E nós vamos falar sobre isso aqui no nosso bate-papo, tá? Que vocês não podem esquecer disso, né? A problemática em si do Enem é que é interessante e sobre isso vamos falar também. Hoje vai ser uma live bem longa, porque estamos aqui, né, em 7 professores, todo mundo tem muita coisa a dizer. Fez, Pri, o Enem? Não fiz, fui só dar abraços quentinhos. Inclusive em mim. Dei você, dei a Carol também, abraços quentinhos na entrada lá da Unic. Mas fiquei lá do lado da Unic, na porta do lado de fora, até sair o tema. Quando saiu o tema, né, foi divulgado pelo site do INEP, estava lá na frente ainda. E conversando com alguns professores lá, inclusive, sobre isso. Legal, tá ótimo então. Quem que já entrou aí? Tá todo mundo entrando ainda? Ok. Então não vamos falar ainda sobre o tema em si, não, né? Porque ainda os alunos estão entrando, depois a gente acaba tendo que repetir as nossas reflexões. Eu ia sugerir pra gente, assim, dar uma rodada, sem falar em gabarito, porque nós pedimos, né, para os nossos alunos não olharem o gabarito, conseguir controlar essa ansiedade. O dia de olhar o gabarito é no dia 11. Por que a gente defende o dia 11 como o dia certo de olhar o gabarito? Porque vai ser aquele momento em que você vai, o aluno vai verificar assim, eu errei o quê em língua portuguesa? No que eu preciso melhorar na língua portuguesa? Tá bem? Na prova de linguagens. Não, olha, eu fui pior na de humanas, então eu tenho que enfatizar isso. Agora, só você abrir hoje para você apenas ficar tenso para o próximo domingo não é algo produtivo. Eu sei que tem aluno nosso que cumpriu a promessa, chegou em casa, escondeu de pai e mãe, né? Porque os pais também querem, né? Que deram para os pais esconderem. Mas tem aluno nosso também, Su, me ligando e pedindo, não sei pra vocês me contam. Pri, corrige meu texto, corrige meu texto. Não. Não façam isso conosco, tá? Posso abrir o jogo para eles? Pode. É assim. Vamos supor que você tenha ido mal. Coloque-se em nosso lugar para te dar uma notícia hoje de que você não fez a coisa certa. E, às vezes, o que acontece? No nosso olhar de professor, você fez tudo certo. Mas, por alguma razão, chega lá no MEC e você
tira uma nota abaixo daquilo que nós falamos. Olha, não, são duas formas de ficar frustrado. A gente talvez iguais. cria uma expectativa também neles que depois não vai ser condizente, vai ser frustrante. Então, não. Então não coloquem a gente nesse papel, nessa situação. Ó, é o seguinte, quem vai passar, palmas, quem vai ficar conosco no ano que vem, a primeira coisa que nós vamos pedir para vocês é o quê? Tragam pra gente o espelho da redação do Enem. E aí nós vamos corrigir e fazer uma correção correta, profissional da redação de vocês, e não algo assim no chutômetro, rascunho, pelo celular. Olha, não façam isso conosco, porque para nós é muito constrangedor, a gente fica achando assim que está deixando vocês na mão, e não, nós estamos fazendo algo para o bem de vocês. É delicado demais a gente simplesmente hoje, faltando alguns dias para a segunda prova, virar para você e falar assim, ó, você errou isso, você errou isso, você errou aquilo. Exatamente. E enquanto profissional, a gente não pode negar o que você errou, entenderam? Então assim, é bastante complicado. De ontem para hoje eu já tive que falar isso inúmeras vezes, quase eu gravei um áudio já e coloquei em todos os grupos para não nos peçam isso essa semana. Essa semana vocês têm que focar em outra área. Eu vou além. Eu acho que isso. Eu acho que é tudo ou nada. Passou. Não passou? Traz pra gente o espelho, né? Porque daí a gente pode dar uma devolutiva real exatamente, sobre o fato. Nós teremos um texto de verdade. Às vezes deu rascunho e a coisa ficou maravilhosa. Na hora de passar limpo, não. Exatamente. Isso acontece, E a gente né? sempre pede isso, né? Quando a gente começa um curso para trazer o espelho e colocar na Com página certeza. pra gente corrigir. Vamos começar? Bora lá. Então vamos começar, tá bom? Primeiro eu quero falar uma coisinha. Gente, ano passado nós começamos essa live e eu falei uma coisa, infelizmente eu vou ter que repetir esse ano também. Quando eu bati o olho no tema, eu levei assim, um choque. Por quê? Porque eu falei, vou ter que repetir a minha chatice do ano passado. Eu achei um tema excludente. Eu achei um tema assim, como no ano passado, vamos recordar, a própria proposta falava claramente no ano passado que 35% da população brasileira não tem acesso à internet. E o aluno que vai fazer o Enem, ele faz parte desse global. Então é uma parcela. Então, por um recorte, por uma estatística lógica, o aluno que veio fazer o Enem, também em 30%, vamos dizer assim, não tem acesso à internet. E ele teve que falar sobre manipulação de dados na internet, algo que ele desconhece. Cinema. O curso Zana Luz está em várias cidades. Nós temos alunos do interior que mandaram mensagem para mim dizendo, professora, eu nunca pisei numa sala de cinema. Era para falar sobre isso? Ora, ele poderia até falar sobre isso, mas notem, esse aluno, de novo, está falando sobre algo que ele desconhece. Então, o que eu falei no ano passado? Eu falei assim, por que o MEC tem uma grande oportunidade de trazer para dentro da prova todos os alunos do Brasil, pobres e ricos, alunos de escola pública, escola militar, escola particular, escola religiosa, do interior, das capitais. O MEC tem uma grande oportunidade de fazer do Enem uma festa de avaliação do ensino médio no Brasil. E verdadeiramente democrática. Verdadeiramente democrática. E aí o que acontece? Ele traz novamente um tema que é de domínio de uma parcela privilegiada. Então, por exemplo, eu pude falar sobre certos aspectos sobre ir ao cinema, porque o tema não é produzir filmes, o tema é ir ao cinema, é frequentar uma sala de cinema. Tá bem? Então, eles perderam a oportunidade de fazer uma festa, assim, de um tema democrático. Saneamento é um tema democrático? Quais outros? Todo mundo padece com questão de saneamento. Ricos e pobres, né? Moradia, segurança. Mas por outro lado, também não adianta muito democratizar o tema se a própria estrutura da prova não é democrática. Né? Então, se o aluno ele fala sobre um tema com o qual ele tem contato, mas ele não atende aquela estrutura que o Enem pede. Então, mas aí nós temos então, dois obstáculos agora, né? Quer dizer, a estrutura e a tematização. Né? Então, são questões que eu acho que a gente deve refletir com os alunos, tá bom? Então, é uma opinião, talvez vocês discordem, mas de novo, achei que ficou uma coisa assim, bem
excludente, tá bom? Maíra, a pergunta para a Maíra, então, a premiada aqui, ó. Todo mundo sorteou. Quem que concorda com a Maíra começar primeiro? Eu! A pergunta para você é a seguinte: como que os alunos poderiam problematizar o tema? Porque é isso que a Carol acabou de falar, tem que ter uma estrutura. Eu tenho que fazer uma problematização para depois vir a solução, né? Sim. Eu penso que os textos motivadores, eles foram bons nesse sentido de permitir o entendimento do problema, assim, que é realmente algo essencial em qualquer tema do Enem, porque os temas, a partir do momento que é pedida na proposta uma proposta de intervenção, quer dizer que é importante que haja discussão de problema ao longo da argumentação, né, e que seja apresentado, lógico, desde a introdução. Então, eu vejo que, por exemplo, esse texto, o texto 4, que fala sobre, que traz dados estatísticos, né, sobre o fato de que existe pouco acesso ao cinema em algumas regiões do Brasil. Já é um caminho para compreender por onde passa, assim, a questão, né, qual seria um dos problemas, assim, importantes aqui relacionados ao tema. Inclusive, isso que a Su falou faz muito sentido, porque eu encontrei um dado que também é bem relevante, de que apenas 10% das cidades brasileiras têm salas de cinema, e isso não é aleatoriamente distribuído, mas passa aí pelo eixo sudeste e sul, né, que são as regiões que, que tem as salas de cinema, que são normalmente em capitais, porque os cinemas estão dentro dos shopping centers, né, e também é uma realidade que esse texto aqui aponta, texto 4. Então, acho que aqui tem um problema. Eu achei muito interessante esse texto, em que tem a citação do Edgar Morin, que é um sociólogo, texto 2, que fala também sobre a subjetividade, a representação da plateia, se a plateia está sendo representada nos filmes, né? Então isso também acho que daria para a gente pensar também por essa via, né, problematização. E assim, vi um pouco assim, sobre a recepção do tema nas redes sociais, a própria imprensa, e eu trouxe até um textinho aqui, um texto que saiu, eu achei bem interessante hoje na Folha de São Paulo, sobre o tema do Enem, especificamente, né, em que é entrevistado esse diretor Kleber Mendonça Filho, que ganhou o Festival de Cannes nesse ano, né, com o filme Bacurau, e ele fala, e outros produtores e trabalhadores do cinema comentam, vale muito a pena esse texto, porque são profissionais da área que tratam dos problemas aí em questão, né? E aí tem, assim, como que foi recebido, com muita surpresa, e nas redes sociais também a gente viu a crítica, né? O pessoal achou, alguns foram para um lado mais polêmico, né? Um pouco diferente do que o Neto falou, alguns foram mais para questão política, por conta até da palavra democratização, do contexto em que aparece, e realmente um problema esse ano foi muito marcante, eu acho, a questão dos cortes. A Su comentou ontem na live também a questão da Ancine, que teve um conflito, alguns cortes, ameaças de cortes, né, nos fundos relacionados aí à produção audiovisual, então acho que isso também seriam problemas, né? Exatamente. E assim, a Su até falou assim, a gente estava falando assim, vai ser um tema mais neutro e tal. Se eles tentaram fazer um tema mais neutro, que não envolvesse essa questão política, eles não conseguiram. Falharam. Porque tem a questão da lei Rouanet, os cortes nas universidades, aí tem a faculdade de cinema, o Ministério da Cultura. Então, dava para que vai diminuindo esse acesso e essa democratização, né? Então, sim, né, então no eixo político a gente percebeu toda uma instituição realmente de leis ou de preocupação com a questão cultural, e de repente eles chegam com o tema com a questão cultural, porque se a gente for analisar o cenário, política, que é a democratização, né? Que se a gente for olhar o cenário no Brasil
em 2019, tudo contribuiu negativamente para o acesso à cultura e ao cinema, né? sim, E de repente eles vêm com um filme, com um tema justamente para falar sobre isso. Democratização, né? De certa forma, isso para mim é contraditório. Sim, é contraditório. É um tema que sim, vai discutir politicamente, políticas mesmo. Inclusive assim, no filme né? Bacurau mesmo, lá no final, eles colocam quantos empregos o filme gerou, justamente para mostrar essa questão de, olha, o cinema é importante porque ele gera emprego, ele gera renda, e isso não está sendo Mas assim, valorizado o que como eu forma pelo de- menos na minha redação, o que eu coloquei foi exatamente essa questão do brasileiro. Naquele nosso tema 9, nós refletimos sobre isso. Por quê? Porque o brasileiro, vocês podem perceber, quando é cinema nacional, o que eles fazem? Poucos vão, porque eles falam, esse problema aí eu já vivencio, eu quero ir no cinema para relaxar. Então você vai no cinema para ver pancadaria, você vai no cinema para ver tiro, cena de perseguição, herói Marvel, né? Então assim, tudo bem, eu também não vou dizer que eu não vou assistir os heróis Marvel, eu também vou, tá? Não quero que ninguém pense assim, tô excluindo esse público. Eu também vou com os meus filhos, a gente também quer relaxar. Mas o cinema tem outro papel, né? E um papel importante, inclusive, que às vezes é... Miriam, já que você falou aí, fez a consideração, eu queria passar para você fazer uma pergunta. Você é professor de escola pública, né? Sim. Você também, né, Neto? Eu, né? Então eu vou deixar os dois falarem. Como que os alunos de vocês recepcionaram o tema? O que eles falaram? Qual foi o feedback que eles deram e tal? Sim. Olha, hoje eu cheguei, né? Então alguns alunos vieram para a redação pedindo para olhar, né? Vieram para a redação pedindo para olhar e tal. Fiz a mesma coisa que a Pri, não vou, né? Todo esse discurso. E assim, eu percebi de alguns alunos que trouxeram, que vieram me contar sobre a redação, eu percebi que eles aceitaram bem o tema. Outros não, outros, professor, que tema difícil, né? Não sabia o que falar. Mas alguns não, fizeram reflexões interessantes a respeito. Mas assim, eu tinha até falado, acho que eu até comentei isso com uma turma, né? Com a turma de redação. Porque na semana anterior, né? Nas semanas anteriores, eu fui assistir ao filme do Coringa, e eu perguntei para as turmas, porque a gente discutiu sobre a questão da saúde mental e tudo mais, eu perguntei quem assistiu ao filme, né? Ao filme, viram? Ao gente. filme! Ixi, quero até ver isso. Depois vamos ver isso, né? Na parte gramatical, competência 1. E assim, numa sala de 40 alunos, 2 ou 3 levantaram a mão. E aí eu fiquei pensando exatamente nessa questão. De 40 alunos, 2 ou 3, né? Numa sala de 35 alunos, outros 2 ou 3 levantaram a mão, né? E aí eu incentivei, falei, gente, vocês precisam assistir, né? Eu falei do que se tratava, tudo. Enfim, aí eu fiquei pensando sobre isso. Porque a escola onde eu dou aula é uma escola bem localizada, os alunos que vão mais na escola são alunos assim que sim, podem ter acesso ao cinema, né? Mas existem escolas muito mais afastadas, muito mais da periferia, que aí esse acesso vai ser muito mais restrito. E aí eu fiquei imaginando, fiquei refletindo sobre isso, até comentei, né, com a turma de redação, né, sobre essa questão dos alunos irem ao cinema, né? Quer dizer, você pergunta e pouquíssimos, quer dizer, quase ínfimo, né, o número de que fomos ver o filme, né? Então isso mostra essa questão do acesso. Faz refletir essa questão da democratização e desse acesso ao cinema, né? Hoje o Felipe colocou pra gente lá no grupo essa questão, né? Quer dizer, quanto custa um livro? R$40. Quanto custa um ingresso no cinema? Tem sessão que é R$50. Então, é exatamente isso. E aí, nós vamos entrar nessa questão. Os cines hoje são todos dentro de um shopping center. Sim. Começa por aí. Primeiro, você ter condições para pagar o cinema. Mesmo sendo estudante, paga meia, mas tem meia entrada que é R$8. A mais barata que fui ver aí estava R$8. Ok. Esse aluno que vem lá da periferia, se ele não vier muito bem arrumadinho, ele vai ser barrado ali na porta do shopping. Né? Que nós já tivemos notícias com casos assim. O segurança, né, persegue eles, então, né? O cinema, ele não é mais um cinema que ele fica num ambiente de acesso a todos. Né? Ele fica num ambiente fechado, né? Então tem essa questão também, né? E aí a questão dos filmes, porque quando eu questionei para os meus alunos, quando a gente discutiu o tema 9, e eu questionei também, porque eu sempre levo esse feedback para os meus alunos da escola pública, eu perguntei essa questão desse acesso
aos filmes, aí aos filmes que a gente acha que vai trazer assim as questões culturais e tal, e esses filmes que são comerciais, como Marvel e tudo mais. Então eu perguntei dos filmes brasileiros. Os filmes brasileiros que eles assistiam eram a imitação dos enlatados americanos, né? Então poucos falavam de filmes assim que tem um trabalho muito mais apurado, né? Mais crítico, que vai trazer, né? Que vai trazer essa questão que está aqui nessa frase que o Moran coloca, né? O cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador, né? Então, pensando nessas questões, né, acho interessante refletir essa questão da democratização mesmo do acesso. Sim, sim. Neto, e os seus? Então, eu ainda não fui dar aula na escola, porque eu não dou aula eu dou aula às sextas e às quintas, né? Mas alguns alunos já conversaram comigo. Eles falaram que eles se colocaram num tema de redação. O meu aluno não tem costume de ir ao cinema, porque ir ao cinema implica num gasto que ele não é prioridade, né? Então começa por aí, não existe uma cultura de prioridade. Segundo, que ele já tem um acesso à produção audiovisual pelo streaming. Então eu tive um aluno inteligentíssimo que ele falou exatamente sobre isso, né? O streaming democratizou algo que o espaço físico do cinema uma barreira que o espaço físico do cinema acabou criando, né? Uma vez que o cinema veio para o shopping center. E aí, os meus alunos entraram no estado, né? Entraram nessa discussão, que dizia exatamente o seguinte, né? Ir ao cinema tem um custo financeiro muito alto. Além disso, a gente tem que considerar que no país existe um número diferente no que diz respeito ao ingresso, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, você não assiste esse filme com menos de R$65. Então, uma família não consegue ir no final de semana assistir o filme. Por outro lado, ele também disse que as meias não conseguiram resolver o problema. Então aí ele trabalhou muito essa questão ali da questão mercadológica, financeira, e trabalhou um pouquinho também essa questão das regiões, né? Então, por exemplo, tem aluno, inclusive isso foi dito, não lembro que aluno do interior me disse isso, do Maxi nesse caso, disse que, falou assim, professor, na minha cidade a gente não tem cinema, só que a gente, quando vai a Cuiabá, a gente assiste o cinema. E aí a gente falou um pouco sobre isso também, né? Porque às vezes você precisa de viajar de verdade se você quiser assistir um Marvel, que a gente estava comentando agora, né? E aí acaba que essa hegemonia que você estava falando agorinha, essa predileção também pelos filmes mais rentáveis, né, para o mercado, acontece justamente porque é tão pequena a possibilidade que a pessoa escolhe mesmo. O cinema nacional vai ser mostrado pela Globo daqui uns dias na televisão. Sim. Então ele abre mão de ver o cinema nacional, de investir nisso, para poder vivenciar essa outra situação. Apareceram coisas interessantes no Não, tudo bem, mas assim, principalmente vocês dois, eu quero que vocês sejam sinceros e tal. Vocês concordam com a minha tese de que é um tema excludente? Por tratar de algo que é desconhecido. É como a gente falar assim, vamos escrever agora uma redação sobre as delícias de andar em Roma no entardecer. Vamos lá? Vamos fazer uma redação agora? Então fica assim, para mim, fica uma coisa muito no abstrato. Eu tenho que imaginar a temática, eu tenho que trazer essa temática até a mim, para eu poder, talvez pessoas que nunca pisaram, porque para mim a magia do cinema, que é diferente da casa, é porque assim, a risada é coletiva, o choro é coletivo, o trabalha a coletividade, isso é muito legal. Os efeitos audiovisuais pegada muito, linguística. o som é mais alto, tudo, eu né? tenho uma pegada linguística. Então vamos ouvir a Glaucia. O que é cinema nesse tema? É isso que eu ia falar. É a sétima arte? Não, Você tem não, aquela- não. Lugar. É o lugar, é o lugar. Eu acho que tem as duas coisas. Eu Eu acho que são as duas coisas. sétima arte. O texto 3 deixa evidente que ele vai trabalhar as duas coisas. Porque o texto é isso, o texto Entendeu? Aí Eu deixa- concordo que é mais eu me posicionaria da pessoalmente, seguinte forma. é. Eu penso assim, a gente tem, e eu acredito nisso, a gente tem o desafio de um tema que ele, para algumas pessoas, realmente ele está um pouco mais abstrato, mas a gente também tem uma outra coisa. Durante o ano a gente propõe vários temas que eles não vivenciam.
o boicote aos canudinhos, por exemplo, que a gente fez aqui no curso, é igual falando pra mim assim. Ah, não, mas todo mundo é um tema usa canudinho, específico. hein? Todo mundo usa mas, canudinho. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, Su, um tema específico. Por exemplo, eu falei isso para os nossos alunos, eu falei, quem fez o tema do satélite não pode reclamar desse tema. Quem fez o tema do boicote dos canudinhos não pode reclamar desse fez o tema. satélite. Mas aí- Quem fez o tema da quem soberania... Mas veja Você bem, tá né? entendendo? Mas veja bem. E aí eu quero fazer uma outra colocação. Eu acho assim que depende muito, porque as entradas para esse tema de redação são amplas. A gente fala sobre cultura, Sobre a gente arte. fala sobre arte de modo geral. A gente fala sobre Então aí tecnologia depende de das comunicação e informação. Porque hoje, por exemplo, no celular, nos piratões, por exemplo, que foi uma outra coisa que foi dito, né? As pessoas que têm acesso ao piratão, elas conseguem assistir filme. Sim. Inclusive a Polícia gravado no Federal cinema. tirou do ar É. sites que permitiam que as pessoas assistissem gratuitamente os filmes. As que eram É. piratadas. Democratização. Então, assim, a pessoa ia ter Porque uma não paga, dificuldade. né? A pessoa tem uma Alguns alunos dificuldade, eu falaram concordo com pirataria isso. também, né? Eu concordo que a pessoa tem uma dificuldade, ela vai ter, e eu acho que isso é um crime. Por outro lado, ela consegue ainda assim com o pé no chão abordar, diferente do tema do ano passado. Eu acho que o tema do ano passado sim. não, Mas com a gente certeza. Esse- aquele esse tema foi que mais eu fiz, a da pirataria, né? Sim. Entre a ilegalidade, É, né? exatamente. E me fugiu agora a palavra. Isso eu lembro desse Entre tema. a ilegalidade e a acessibilidade. E a acessibilidade. E o acesso. E a E o acesso, pirataria, ela vem exatamente. para trazer esse acesso e Esse fazer tipo- baixar E a valores. pirataria ela mostra fez. onde está uma falha. Isso aqui Sim, podia não ser é um só de argumento governo. muito legal. inclusive. Eu Sim, me lembro, muitos alunos usaram. Eu me É. lembro de assistir a filmes, né? No Cine Teatro Cuiabá, Sim. no Cine Bandeirantes. Sim. Você tinha cinemas nas ruas, os cinemas que Exatamente. eram nos Que também é uma bairros. outra coisa legal. Ah, essa eu coloquei na minha redação. Exatamente. E aí E a gente existia fazia no uma interior também. brincadeira. Eu coloquei também sobre o Cine Cuiabá. Ah, Olha só. Miriam, você Transmissão copiou a minha de redação. lançamento. Eu lembrei do Cine Cuiabá. E agora? Pessoal, escuta essa. Na véspera do Enem, teve uma aluna minha que mandou umas gravações de um grupo de WhatsApp em que as administradoras do grupo estavam ensinando como colar na redação no Enem. Transmissão Entendeu? de pensamento? Não, elas ensinavam direitinho. Gente, Você você fazer vai as ser preso. introduções, sabe? Levar dentro da roupa, ir no banheiro e dar uma recordada de como fazer a introdução, como fazer a conclusão. Pessoal, Como usar curso- Bauman É. no cinema. Curso de redação, Suzana Luz, matrículas abertas a partir do dia 2/12, ok? Nada de... É igual a gente ouve falar, o que é fácil te leva ao zero. Leva. Tudo bem? O que é fácil te leva a você ser eliminado. Foi o tá? primeiro pensamento, gente. Eu juro pra vocês. O primeiro pensamento. Pra onde eu olho, Rô? Pode ser. Tá, primeiro pensamento. Na hora que eu vi o tema, um aluno me mandou, eu tava lá na frente da Unic, que eu vi. A primeira coisa que eu pensei na hora foi: aqueles alunos com professores de Instagram que eu digo, Então, qualquer na um. oitava série, qualquer escreve como um, de quinta. Qualquer um dá qualquer palpite, monta aqueles textos prontos, preenche as lacunas, que vocês sabem do que eu tô falando, tá? Aqueles alunos que vão com fórmulas prontas não Mandaram. conseguiriam desenvolver uma argumentação legítima, pertinente e produtiva. De forma Então, alguma. ou seja, mais uma vez, é aquele aluno que quer um caminho mais fácil Para aquilo que é difícil. para aquilo que é Escrever um difícil. texto. Pronto. Claro, precisa de... Por exemplo, para nós, eu peguei aqui e elenquei vários recursos argumentativos. É fácil para nós? Para nós que estudamos vários assuntos o ano todo, como os nossos alunos, aí tudo bem, ele pega um subterfúgio aqui, uma reflexão ali. Agora, o lobo é o lobo do lobo, como muitos alunos colocam, é verdade? É. Gente? Eu li esse ano, o lobo é o lobo do lobo. O meu foi o lobo e o lobo do homem. Não, o meu era o lobo é o lobo do lobo. E Bauman, pra tudo, são fórmulas prontas. Pessoal, pra quem conversou comigo hoje no telefone, pra quem me ligou de outros estados, eu falei a mesma coisa. Teve uma pessoa, inclusive, que me falou: professora, ele não é do nosso estado, não é daqui do Mato Grosso, ele falou assim, ó, eu tenho uma fórmula pronta que eu desenvolvi com Bauman e o lobo é o lobo do homem. Pronto. Ou seja, não é, Carol. entendeu? Não é uma fórmula que ele desenvolveu, é o que a gente vê aí. Esse aluno muito provavelmente não deve ter se saído bem. Carol. Aí eu fico brava. Quem que não fica? Não, eu fico muito brava. Quem que não fica? Carol, quem que produz cinema, como que o aluno poderia abordar essa questão na prova? Vamos olhar pra lá, pessoal. Vamos olhar pra lá. Gente, Olhar pra nós somos bonitos, gente. Arruma o cabelo. Peraí.
Bonita com a gente mesmo. Gente, o texto 2, né, que é o texto que trazia uma reflexão do Edgar Morin, trazia pra gente a possibilidade da gente pensar também a questão da produção do cinema para que a população se identificasse com o que está sendo mostrado nas telas. E é o seguinte, né, quando uma pessoa de uma comunidade, ela vê determinado filme sendo produzido ali naquele local, ou ela constata que os atores do filme, eles vieram daquele lugar, as pessoas sentem vontade de assistir. Elas falam, nossa, quando que o filme vai passar pra gente? Porque é uma atriz aqui da comunidade, né? Porque ele foi produzido ali. Então as pessoas, elas têm vontade de assistir filme. Porque até pra você ter vontade de assistir filme, você precisa ser educado pra isso. Precisa ter uma cultura que te estimule. Senão, realmente, você só vai querer assistir os blockbusters, né? Um filme de massa. E aí isso passa por uma produção que se torne mais democratizada também. Porque produzir filme no Brasil hoje é caríssimo. Né? Só quem produz são pessoas que têm muito dinheiro. Porque às vezes um equipamento, uma câmera custa R$200 mil, né? Para você produzir um filme de qualidade. Então a gente tem hoje pouquíssimos produtores que conseguem... não tem patrocínio, não tem pouco acesso. E aí já te passo a palavra. A gente tem, por exemplo, num país em que 57% da população é negra, nós temos 3% de diretores negros. Quando a gente passa para mulheres negras, a gente tem 0% de diretores. Então, a própria produção não colabora para democratizar o acesso da população, fazer com que a população sinta vontade de assistir os filmes produzidos no próprio país. Né? Porque é uma coisa ainda distante. Quem que produz esse filme? Bacurau. Eu falei do Bacurau na minha redação, porque eu acho ele importante para discutir a questão da memória e tudo mais, da cultura nesse sentido, mas quem produz é uma pessoa da elite, né? Ele é nordestino, mas ele é da capital ali, de um lugar que tem mais acesso à cultura do que o pessoal que está no sertão, o pessoal que está no interior do país, né? Então eu acho isso complexo também. Duas informações bem interessantes, né? Que eu tenho, assim, tinha muita coisa para falar. Eu acho, e aí eu desisti de algumas coisas para fazer para minha tese. Então eu não vou falar sobre o que eu vou falar. Você também fez duas introduções? Não, eu fiz vários desenvolvimentos. Eu fiz várias teses. Eu fiz duas. Eu coloquei várias teses e desisti. É assim, eu vou falar de uma coisa que eu queria ter falado e não falei, porque eu parti para uma tese funcional. Por exemplo... Você foi para tirar 1000, né? Daqueles, né? Gente, eu fiz só pra fazer, foi a minha primeira vez no Enem. E foi a minha primeira eu acho que vez. quando a gente fala do cinema independente, eu falei do cinema independente, mas tem uma coisa que eu queria ter falado e não falei, que é do financiamento coletivo, que vai exatamente entrar nesse ponto. Porque o que começou a acontecer em função disso, né? O estudante de cinema, ou a pessoa que saiu e não tem esse dinheiro, ele vai pro YouTube, ele cria um canal, ele se mobiliza, né? E começa uma produção brasileira, nacional, e aí as pessoas começam a achar legal. E ele começa a captar essas pessoas na rede para conseguir gerar um produto que seja de todos, porque essa é a discussão, né? E que todo mundo possa acessar. Então é bem legal essa ideia quando a gente fala da democratização, né? Como está faltando grana e como o Estado não está, né, atuando em políticas públicas para isso, e nem instituições privadas, aí o próprio produtor procura formas de gerar caminhos para a democratização dentro do que ele pode produzir. Isso tem acontecido bastante, não só nas periferias cariocas, né, nos morros cariocas, como no interior do norte do país. No Paraná, porque a gente tem uma também. tendência a achar que quem está no interior é ignorante de tudo. Não, gente, tem muita gente produzindo filme e passando em escola pública. E aí tem depois aquele... pronto para as pessoas bacana. locais assistirem. Você entendeu? Por isso a ideia do ir ao cinema, o cinema é o espaço físico ou é a sétima arte, porque quando a gente pensa em sétima arte, nós abrimos um leque muito isso. mais. Mas o cinema pode ir Mas até as ainda, comunidades, ir exatamente. até as escolas. Inclusive dá para fazer um contraste, uma analogia entre parnasianismo e modernismo, que seria uma introdução fantástica. O Rio Aberto, exatamente. A elitização do cinema. Já que você foi fantástica, e aí? O que os alunos falaram que eles usaram, o que eles podiam usar como recurso argumentativo? Então, posso começar de baixo para cima? Pode. Uma coisa que vários alunos comentaram comigo e eu fiquei bastante feliz foi o seguinte: vocês sabem que eu sou completamente, tenho
pavor, pânico, ojeriza a tudo que possa ser senso comum numa redação. Porque muitas vezes o aluno se coloca na seguinte condição: eu vou fazer uma e tu dou um beijinho na redação e eu e minha mãe amamos. Aí o seu corretor que vai ler 150 num dia vai ver 149 vezes a mesma coisa. Então, uma coisa que eu pedi para os meus alunos tirarem da redação foi conscientização. Conscientizar, conscientizar, conscientizar. E eu trabalhei muito a questão de interiorizar. Levar para o interior. Levar para o interior, exatamente. Do Brasil. Mesmo no estado, por exemplo, geográfico. Eu pensava assim, aqui em Cuiabá nós temos delegacia contra a mulher. Foi um exemplo que eu dei em várias... Não, delegacia da mulher. Da mulher. E no interior, eu perguntava assim para os meus alunos, de que cidade que você é? Lá tem delegacia da mulher? Então... se a mulher for agredida verbal ou fisicamente em Cuiabá, ela tem onde? Tem um amparo. Tem um amparo. E no interior? Ou seja, no interior isso não acontece? Então, para muitas questões sociais, a interiorização é uma ótima ação, é um verbo que você pode usar, primeiro, e não vai cair no senso comum, certo? Uma outra coisa que eu mandei para eles a semana passada foi os nomes dos ministérios. Então eles sabiam que não havia... Só um pouquinho. No final da nossa apostila tinha todos os ministérios, os ministros e o povo ainda colocou e o que cada ministério faz. Desde o começo do curso nós fomos lá e mostramos, lê isso aqui na hora de fazer a conclusão, desde a aula número 3. Leiam isso daqui. Mas quantos fizeram isso? Que foi na véspera eu mostrei, falei, olha os nomes dos ministros, certo? Então tá lá, você vai ver, os corretores do Enem vão ver vários alunos citando um ministério que não existe mais. Então eles estão me perguntando, e aí, Pri, vai ser ruim? Eles estão citando um agente que já não existe mais, né? Incoerência externa. Eu achei assim, um pouco contraditório. Antes de eu falar dos recursos argumentativos, eu quero salientar aquilo que eu achei incoerente. No ano que se tirou verbas, incentivos à cultura, né? Toda aquela discussão no primeiro semestre sobre a Lei Rouanet, de repente vem um tema relacionado à questão da arte e cultura. Achei incoerente. Mas vamos àquilo que vocês podiam ter citado, na minha humilde opinião. Falei da escola de Frankfurt para vocês, falamos de Adorno, Horkheimer, tenho certeza que os professores de vocês de filosofia trabalharam também sobre a indústria cultural, para fazer aquela crítica que você falou da questão dos filmes da Marvel, por exemplo, né? Dentro da literatura, como a professora acabou de colocar pra gente, dentro da literatura eu citaria com toda tranquilidade a Macabé e o livro A Hora da Estrela. Posso falar o que eu fiz? Pode, eu deixo. Eu falei assim, que a cultura, o acesso à cultura no Brasil não mudou muito. Como que eles acham que as pessoas leram Memórias Póstumas de Brás Cubas? Todo mundo ia até a banca e comprava um jornal e lia? Não. Uma pessoa no meio de 100 sabia ler. E ela lia em voz alta na sala, né, para as pessoas da casa grande. Alguns escravos em pé na fora ouviam também as histórias do Brás Cubas. As coisas não eram como assim, todo mundo no Brasil sabia ler, poucas pessoas sabiam ler. E a literatura buscou seus caminhos, ela se popularizou por meio da escola, ela se popularizou. O cinema não é diferente. Aquilo que algumas pessoas creem que seja de acesso de todos, é de acesso de um número restrito, como, eu não falei, obviamente, como a própria proposta fala, mas é de número restrito, né? Daí que vem a necessidade de democratizar esse acesso. Então eu falei sobre esse aspecto, fazendo uma comparação, usando a literatura. Então eu também acho isso interessante, porque às vezes o pessoal se esbulha de procurar recurso argumentativo e o recurso está ali na frente. E vamos dar uma salva de palmas aos professores de literatura. Que ensinam Macabé, que ensinam Machado de Assis. Só para falar, semana passada meus alunos da escola pública fizeram uma avaliação a respeito de A Hora da Estrela e eu discuti com eles e tudo mais. Eu espero que tenham usado. Da mesma forma, Su, que por exemplo os professores de filosofia. Com certeza. Palmas para os professores de filosofia. Infelizmente é verdade. A gente tem que falar de filosofia na aula de redação, porque às vezes o aluno dorme na aula de filosofia. E de repente tinha aí a escola de Frankfurt para fazer uma crítica super bacana à questão de filmes, essa publicidade massiva aí.
Bom, além da Macabeia, da Escola de Frankfurt, eu coloquei o nosso Miltinho, você sabe que eu sou apaixonada, é pra lá que eu tenho que olhar, né? É pra lá. Pro Milton Santos, para falar das cidadanias mutiladas, ou seja, da grande maioria populacional. Gentrificação. Que não, gentrificação, eu vou chegar lá, calma, para de dar spoiler. Aí, ó, falando de cinema, tá dando spoiler. Para falar da questão das cidadanias mutiladas, porque essas pessoas que não têm acesso, que a grande maioria populacional Cuidado tem com a as Carol, suas cidadanias mutiladas, ou seja, não tem acesso àquilo que poderia ter. E aí que entra uma coisa muito legal, porque ele é geógrafo, então entra tanto a questão da sétima arte, quanto a questão da gentrificação, não, da questão de espaço mesmo, a questão física. Então, Milton Santos, ó, arregaçado, ficaria ótimo. Não posso falar isso aqui. Outra coisa que eu fiquei bastante assim, achei uma coincidência oportuna e boa, era que na última semana eu passei para os meus alunos, numa brincadeira que a gente estava fazendo de desafio, o Charlie Chaplin. Foi o último desafio que eu mandei. E lá estava escrito sobre como ele revolucionou o cinema. Então dava para usar o Charlie Chaplin de alguma forma dentro da redação. Dava para vocês citarem filmes nacionais, por exemplo, Nise. Calma, eu tô falando. Eu tenho Jeca Tatu. Jeca Tatu, é verdade, super legal. Jeca Tatu, eu assisti com o pai, Mazzaropi. Alguém falou pra mim que citou Mazzaropi, eu não lembro quem você citou. Então lembro de você. Nise da Silveira, para falar dos hospitais psiquiátricos, porque a gente trabalhou muito sobre saúde mental, e para falar o trabalho da Nise em si, e como o filme da Nise tinha que, por exemplo, ter, igual no Sesc tem aqui em Cuiabá, tinha que ter mostras com filmes nacionais de maneira mais acessível. O Bicho de Sete Cabeças, que envolve a questão da saúde mental. Não, e uma questão brasileira, né? Isso mesmo. Então, usar esses filmes que vocês conheciam, vários filmes que eu sei que vocês conhecem, que nós trabalhamos em sala de aula para falar dos temas aqui do curso, como exemplos de recursos argumentativos para mostrar o seguinte: essas pessoas, como a Nise, como a Erin Gruel, do Escritores da Liberdade, como o Ken Carter, do Treinador Carter, como o Bicho de Sete Cabeças, para falar da dependência química, que foi um tema que nós trabalhamos aqui no curso recentemente. Como esses filmes, se forem trabalhados de uma maneira mais abrangente, ou seja, mais democrática, pode trazer uma mensagem bacana, né? Que atende. Dá para usar Nietzsche. Muito bem, né? Porque ele disse que o ser humano só é pleno se tem acesso à cultura. A partir do momento que você compreende que assistir a esses filmes contribui para a educação do indivíduo, você consegue. Só que tem que ser produtivo. Não adianta só jogar. Não adianta só jogar. Não. Tem que mostrar toda essa Sabe que eu tive vontade de usar na hora, mas não como. Não adianta jogar isso aí correndo. Gente, 30 linhas é muito pouco. Meu Deus, ainda mais quando vai na nossa letra. Nossa. Não, eu fiz uma letra minúscula. Eu queria ter usado a comida. Isso que eu ia falar, comida do Titã. Verdade. Você tem fome de quê? Verdade. A gente não tem essa comida. Nossa, eu pensei nela. Deixa eu só terminar essa da gentrificação. E aí que tá. Depois que eu falei de todos esses recursos, a Suzana falou uma coisa que é bastante importante. Alguns alunos falaram para mim que num dos textos de apoio, eles viram ali a ideia da gentrificação. Gentrificação foi um outro tema que nós trabalhamos aqui. Então, de verdade, eu vou voltar no começo da minha fala. Usando gentrificação também, assim como o Cidadanias Mutiladas do Milton Santos, para falar da questão geográfica, você tinha argumentos que você extraía, não copiava. Refletia, interpretava com base nos textos de apoio, entendeu? O que pra você que viu tudo isso, você vai se sair muito bem. Por isso que eu falei agora, ó, foca na submatéria, foca na matemática, brincadeira, foca na matemática e esqueça a redação. Porque eu tenho certeza que com base naquilo que vocês falaram pra gente e que vocês viram aqui, mesmo que a gente não tenha produzido um tema sobre a democratização do cinema no Brasil, todos os outros temas contribuíram demais. Para você que estudou, para você que viu todos esses argumentos, entendeu? Então não precisa estar preocupado com isso. Os alunos que falaram para mim, Pri, eu falei de gentrificação com base no último texto de apoio. Eu falei, mas estava escrito gentrificação lá? Não. Ótimo. Era isso que eu queria, por isso estou feliz da vida. Neto. Então, eu acho que muita coisa era possível, né? Sim. Então eu comecei meu texto com uma frase de uma música do Milton, Nos Bailes da Vida. Ele começa assim: todo artista tem de ir onde o povo está. Ai, que lindo! Então eu comecei a minha introdução
aí eu criei a pertinência, Nossa, né, pra nossa. dizer que era sétima arte, Aham. pra depois chegar na minha tese e depois trabalhei com outros recursos, porque a gente falou muito sobre recursos teóricos, né? E teve aluno que falou assim, professor, não tem exemplo. Sesc Arsenal, Tem. que faz várias semanas de cinema negro, cinema da MASP. mulher, MASP, Cine História aqui na das UFMT, Escolas. eles têm na filosofia. Eles têm na Japonês. filosofia um cinema comentado, sensacional. Então, eles pegam Marvel, por exemplo, eles sentam lá as pessoas de filosofia e vão fazer isso lá de graça. O pessoal vai lá, senta, a gente assiste o filme e logo depois tem um debate pesadíssimo da filosofia, Imagina. sendo mediado pelos professores. Então não é que não tinham que citar, tinha muito exemplo. Outra coisa legal que eu trabalhei na minha redação, que podia ser trabalhado, são os movimentos de cinema itinerante, que era uma saída para poder trabalhar essa questão da maior acessibilidade. Da E eu vou defender É, o tema da da indenização. Suzana. Entra aí a questão do satélite brasileiro. Meu Deus! Olha, ficou na Né? história. Vamos bater palma, Suzana. No interior do Brasil sempre tem um corajoso que Ah, puxa é? equipamento de qualquer jeito e vai pra praça. eu falei sobre isso. E Eu falei, coloca o Brasil lá. precisa de empreendedores de cinema de rua. Na área, Porque né? não Desse é jeito, parado empreendedores montar de o cinema de rua. É. Quem constrói o cinema, quem monta o cinema, ele quer lucro. Sim. Não pode ser só, né? Exatamente. É. Então, como é que a democratização entra aí? Existe algum exatamente. subsídio, né? Para que esse empreendedor consiga um preço. Por isso que a minha colocar um preço proposta, a minha acessível? ação era que as prefeituras dessem apoio, isenção fiscal, incentivo Exatamente, fiscal, incentivo né? Sabe o que me frustrou, Suzana? Ah. Muitos alunos esqueceram do Vale Cultura. Exato. Porque ele é um recurso que já achei que eles existe. Vale As Cultura. pessoas não sabem muito sobre ele e ele podia ter sido acionado. Esses dias atrás eu vi um jornal. Como a volta dele. Eu vi um Esse jornalista- ele foi tirado. Eu lembrei Esses dias disso. atrás, eu vi um jornalista esses dias falando uma coisa polêmica, porque eu não quero falar que ele falou é verdade, eu quero apenas que a gente reflita, tá, Sobre alunos? isso. Não pense assim, aqui, como é de praxe Na no Coordenação conversa. Suzana Luz, nós gostamos de instigar vocês a terem posturas. A gente só joga e sai correndo, né? Esses dias atrás um aluno me acusou disso. Ele falou, sabe esses temas que você elabora, crimes transfronteiriços, esse negócio de pirataria? Eu queria ver vocês, professores, escrevendo sobre cada um desses temas. Eu falei, eu também queria. Mas no Enem Mas a eu gente perco escreve. tanto tempo corrigindo a redação de vocês que não me sobra dá tempo para escrever. Eu Como se nós não adoraria. estudássemos para fazer o tema, né? Exatamente, né? Mas sinceramente não escrevemos em 30 linhas, né? Então ele me fez essa acusação e eu me perdi no que essa eu ia falar pra afronta, vocês. essa afronta. Essa afronta. Afronta. Bom, eu esqueci o que eu ia falar. Não, um jornalista. Ah, o jornalista Jornalista. falou o seguinte: nossos alunos estão estudando muito filosofia e sociologia. Eles também tinham que estudar um pouco os fatos que existem nos jornais e aplicar esses fatos à sociologia e à filosofia. Então isso que o Neto está falando agora é verdade. Nós estamos trabalhando muito essas questões teóricas de pensadores e tal, mas esquecendo às vezes de chegar em sala de aula e mostrar, existe Tal exemplo. esse vale, existe a meia entrada, existe tal forma de doação de sangue, existe tal lista de doação de órgãos. Às vezes a gente reflete muito sobre a importância do doar, que isso é importante, claro. E isso é filosófico, isso é sociológico, isso é moral, isso é ético. Isso, mas né? eu acho que os professores de filosofia, eles trazem essas discussões. Eu Sim, digo pelo Robertson. sim, Eu sim. vejo nas aulas ele mostrando. Eu acho que os professores de filosofia que vocês conhecem também. Mas o que o Neto está Não, falando eu é fato. entendi. É. Porque, É fato. por exemplo, a gente teve um meu que falou conhecimento sobre uma geral. coisa É mostrar que eu a não realidade, imaginava. né? São É. preocupados com a Notícias. teoria. Até porque eles não e na hora da conseguem fazer relação. exemplificação, Essa a gente não consegue E aí eles concretizar. desprezam. Nós estamos aqui Citando muito, exemplificando pouco. muito na teoria, muito no âmbito filosófico, e a hora que você vai provar isso com exemplo, Teve Aí um vai. aluno meu, por exemplo, que falou uma coisa interessante, que muitos alunos desprezaram, né? A gente no cinema, por exemplo, tem um espaço para o cadeirante, né? Ele virou e falou assim, e a experiência, por exemplo, das outras deficiências? Imagina uma Isso. pessoa que é muda Sim. e surda. É. Será que ela nunca vai poder ter acesso ao cinema? Isso, então veja, e até teve alguém que está acompanhando a gente aqui que já fez essa pergunta Fez essa lá pergunta. em Simão, eu É quero verdade. falar a respeito. Nós temos que tomar cuidado para não confundir o tema de acesso Ah, democrático nossa, à acessibilidade.
mas envolve. Sim, pode, claro. Mas Envolve. envolve. Ó, para os alunos que estão desesperados, achando que fugiram ao tema, não fugiram. Calma. Não fugiram. Porque assim, ó, vamos supor, eu sou uma pessoa que tenho deficiência visual ou sou cega mesmo, nunca enxerguei. No curso de interpretação de texto, que tem muita gente que despreza o curso de interpretação, né? Achando assim, eu já sei, é só chegar lá, ler o texto e marcar X, não é? Não. Nós lemos, eu coloquei num simulado esses dias atrás um texto de jornal que falava sobre isso, que cinemas em Curitiba tem um dispositivo para cegos. O cego pega na hora que ele entra, o deficiente visual, ele entra e ele coloca, é um fone que ele coloca com um aparelho, e o aparelho descreve o que está acontecendo na tela. Então ele tem o áudio e ele tem uma descrição do que está acontecendo. Isso é acessibilidade / acesso. Por quê? Por que é acesso? Porque criar ponte. Por que ele vai lá se ele não vai enxergar? Ele vai apenas ouvir, né? Cinemas em que há possibilidade de abafador de som para autistas. Os meus alunos da quinta noite que escreveram sobre autismo, seus também, pessoal da quinta noite que falaram sobre autismo, eles mencionaram essa iniciativa dos cinemas. Então isso também é uma forma de levar para dentro da sala aquela família que às vezes deixa de ir ao cinema, não porque é caro, não porque na cidade dela não tem, mas porque não há condições deste membro da família que é autista ir também. E ela não quer deixar em casa a criança ou adulto autista, né? Então, uma outra coisa, isso sim, o aluno poderia falar nessa perspectiva também, não é fuga ao tema. Sabe o tá? que eu achei interessante? Surgiu essa conversa, né? A gente estava conversando. Existem algumas empresas que estão fazendo cine na empresa. Então isso é muito legal. Só que você sabe que tem que ter autorização para isso, tem, né? Tem. Por Por exemplo, exemplo, tem que ser federal. público também. Por exemplo, lá no Master tem e eles têm que pegar autorização e tem que ser público. Por exemplo, é só para os alunos do colégio? Não. Tem que estar portão aberto. Tem que ser portão aberto, exatamente. Certo. Ou seja, pode sim ser feito sem cobrar sem fins lucrativos, mas de uma maneira que seja aberto para qualquer pessoa. Ainda assim, é uma entrada pro tema, porque que acontece? Ocorre também no Max e já ocorreu também no Mel a questão de para funcionários. Porque aí após a sessão existe a discussão daquilo com os funcionários, independentemente da função do funcionário lá. É o beijo do faxineiro. Mas é uma forma de você levar essa experiência às pessoas, Espera um pouco, pessoal. Isso mesmo. Eu quero ouvir Glaucia falar sobre o verbo assistir. Bom, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto e ele exige a preposição a. Então, se você colocou assistir o filme, você errou a competência 1. Mudou o sentido. E o que é pior, diante da palavra feminina, se você não usar o artigo indefinido, é lógico, vai ocorrer crase. Mais um erro, caso você tenha se esquecido. E assistir disso, a sessão de cinema, é com C, com S e com 2 S. E agora? Sessão, reunião, são vários S's. Então, sessão com 2 S. Ok. Mas só que eu não terminei. Não adianta saber a regência do verbo assistir. Não adianta saber se vai ocorrer crase se você repetir o verbo assistir trocentas vezes. Vai perder a competência 4. Com certeza. Tá? E aí? Posso fazer uma pergunta para você e para a Glaucia? Pode. Muitos alunos perguntaram, falaram assim, Neto, não tinha sinônimo para cinema, para produção de cinema. E aí, assim, falei assim, bom, na live vou perguntar às professoras, para não falar que é uma coisa que eu disse, não é mesmo? Porque a gente sabe que sinônimos nós poderíamos usar, assim, porque como que a gente vai repetir cinema? Né? Quem sabe hipônimos, hiperônimos e perífrases não repete. Você pode usar sétima arte. Produção audiovisual. Eu usei sétima arte. Você tem pronomes demonstrativos. As salas. Você tem pronomes demonstrativos. Você tem pronomes pessoais. Olha o pessoal de Sinop, deixa eu dar um abraço. Pronomes pessoais no caso oblíquo. Então,
Com certeza. Então é indesculpável. Esses película, no eu caso, coloquei película, São exatamente. Não, vale É destacar isso. uma coisa que eles têm tanto medo às vezes de repetir, mas sendo uma palavra-chave do tema, não tem como não repetir algumas poucas vezes essa palavra. Eles ficam tão com medo que às vezes colocam um sinônimo com o qual eles não têm intimidade, fica estranho. Então eu acho que Até o Federico tinha várias falou. opções e pronomes também, mas uma repetição pontual não ia ser nenhum problema, né? Com certeza. Mas Viu, eu pessoal, pergunto. deixa eu falar uma coisa pra vocês. A live dura 1 hora, nós já estamos aí com 4 minutos, né? 3 Nossa, ou... gente. Então, nós vamos encerrar a live, tá? Mas nós vamos continuar o bate-papo porque esse vídeo aqui, ele vai na íntegra para o canal do YouTube, Suzana Luz, tá bom? Então, lá vocês podem assistir de novo, divulgar nosso trabalho. Eu quero dizer assim, vocês podem notar, nossa equipe está tranquila, por quê? Talvez nosso aluno não ficou assim super à vontade, a pergunta é, quem ficou, né? Mas teve recurso argumentativo, a competência linguística de vocês, estrutural, Isso. coesiva, Da técnica, né? sobra, Da técnica. tá? Nós nunca estivemos um ano com uma equipe de alunos tão confiantes, Proposta de intervenção sua. Eles falaram que arrasaram na proposta de intervenção. Verdade. Eu duvido que o MEC vai ser rigoroso a ponto de não considerar o Ministério da Cultura, porque isso é um conhecimento técnico muito exigente para o E é nível de um novo aluno também. do É, adolescente novo, Tem médio. certa tolerância em Certo. relação às instituições. Então, assim, Vamos você também não pode, de repente, colocar um agente totalmente fora da caixinha, né? Mas algo parecido, algo próximo. Então, não fiquem perturbados, tá bom? Então, se vocês gostaram desse nosso vídeo, achou o pessoal aqui bonito, né? Então, ó, você tem que se inscrever, porque é bem legal ficar assistindo e não dar É o seu verdade. like aqui, fazer comentários, né? Colocar a campainha aí pra tocar, tá bom? Deixa seu like pra gente. Isso. Comenta lá embaixo. verdade. Exatamente. Pode seguir a gente também no Insta, Suzana Luz Redação. Que lá você vai encontrar todos nós sempre sorridentes, caneta vermelha na mão e descendo o sarrafo nos alunos, tá bom? E também tem o nosso site da É, professora Suzana Luz. isso.com.br. Matrículas dia Escreva. 2/12. Ah, mas e se eu passar? Tomara! Depois a gente devolve o valor integral e fica tudo bem pra você, tá bom? Um beijo! Ó, leitura, hein, pessoal? Leitura, hein? Leitura, curta, hein?